Sup, guys? Começando mais um vídeo. Nossa, essa luz tá estourando na minha cara, né? Melhor? Um pouco. Se eu trocar de cor. Melhor. Ai, Gabriel me mandou mensagem. Mas enfim, galera, vamos começar esse vídeo. E... Estou animado. Por quê? Porque... eu... O que eu ia falar, gente? Esqueci. Então, esse vídeo é aquele sobre a vida. A gente vai começar uma série no canal que se chama Aquele Sobre a Vida. E, cara, tô muito animado porque... Ontem não teve vídeo no canal, ontem, no caso, quarta-feira. Não teve vídeo no canal porque eu estava desanimado. E hoje eu vim assistir um vídeo e aí, na verdade, assim, eu caí num vídeo do nada. E aí eu fiquei muito inspirado. Muito inspirado. O vídeo é... Qual é o nome, gente? O celular tá gravando. Mas enfim, fiquei muito inspirado com o vídeo. É um menino que grava coisas sobre empreendedorismo. E eu fiquei muito animado. Me inspirou muito. Então, eu decidi que eu preciso me mexer mais. Que eu não tô me mexendo o suficiente. Tô com sede, gente, nossa. Deveria comer uma bala, né? Mas vai me atrapalhar a falar. Mas enfim. Eu fiquei muito animado. E é muito louco como coisas nos inspiram do nada. Simplesmente do nada. Eu tava aqui, deitado na minha cama, assistindo um vídeo. Acabei assistindo vários vídeos, aí eu procurei outra pessoa, assisti vários outros vídeos também de um outro garoto fazendo vídeo sobre empreendedorismo e pessoas muito novas. O primeiro menino tinha 16 anos. O outro, não sei a idade mais ou menos dele, mas deve ter por essa idade, 16, 17, 18. Sei lá, ele parece ser muito jovem. E, cara, eu fiquei inspirado com crianças. Eu tenho 23 anos. Apesar de eu já ser um empreendedor, porque eu tenho uma loja, às vezes é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. E, sei lá, as vontades mudam, os focos, os projetos vão mudando no decorrer do tempo, então a gente vai perdendo o foco, realmente. Então, quando a gente se inspira com outras pessoas, cara, isso é muito louco. Mas quando a gente se inspira com outras pessoas, a gente, sei lá, dá um gás pra gente fazer mais coisas, assim, sabe? E, cara, eu preciso fazer mais. E isso é muito louco, é uma coisa que eu queria trazer até aqui. Esse vídeo ia ser sobre a ayahuasca. Eu tava pensando, nossa, uns negócios loucos, mas eu vou falar sobre isso ainda. Me perdi. Sou desses. Mas enfim, tô muito inspirado em fazer dinheiro, em correr mais atrás das coisas, em ter uma rotina saudável, não só pra mim, mas pra minha cabeça, pras minhas vontades, pros meus objetivos. E eu tava precisando, assim, sabe, dessa inspiração, desse insight de... Filho, bora lá, a vida se move, você precisa se mover também. E sei lá, gente, é muito louco isso. Tô muito feliz. Inclusive, vou procurar aqui um texto que eu escrevi quando eu consagrei a segunda vez o ayahuasca. E eu quero mostrar pra vocês, quero ler pra vocês, na verdade. Acho que esse é o caderno errado. Esse caderno de empreendedorismo. Não, acho que tá aqui sim. Isso aqui é música. Meu Deus, onde eu escrevi? Aqui, achei, tá nesse caderno mesmo. Ai, vamos lá. Bom, vamos lá, vou ler pra vocês. Eu escrevi esse texto de trás pra frente. E eu escrevi dentro de um contexto... É melhor eu explicar primeiro? Melhor falar sobre as minhas experiências primeiro? Acho que sim, né?
Acho que sim, então vamos lá. Primeira vez que consagrei o ayahuasca. Acho que primeiro eu preciso fazer uma introdução sobre a minha vida, né? Então vamos lá. 2019. Eu no auge da faculdade. Antes disso, até um pouco, eu vinha passando por momentos bem difíceis na minha vida. Em meados de 2018, eu fui diagnosticado com ansiedade. E eu tinha vários episódios intensos. Já tive alguns episódios também de crises de pânico. Então, eu tava passando por um momento bem delicado. Um tempo se passou. E aí, no fim de 2019, eu já vinha um ano doente, assim, com outras questões também. Eu estava com uma bactéria alojada no meu estômago. E aí eu fiquei bem mal durante um ano. E eu já não tava muito bem da cabeça. Gente, o que aconteceu com o meu computador? Acho que desligou. Enfim. Eu já vinha passando aí um ano mal, né? Com várias questões psicológicas e tudo mais. E aí, em 2019, eu decidi largar a faculdade e me curar disso. Claro que, é óbvio, eu preciso falar isso, que não existe uma cura para doenças psicológicas, existe tratamento. Eu fiz muita terapia, já fazia terapia antes de decidir sair da faculdade. Uma pausa. Eu já fazia terapia antes de sair da faculdade. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu decidi sair da faculdade, porque eu estava muito mal. E eu não estava absorvendo mais as coisas que eu estava aprendendo na faculdade. Então, em novembro de 2019, eu decidi sair da faculdade. E isso eu ia voltar já pra faculdade no próximo semestre, não, né? Um semestre depois, que seria no segundo semestre de 2020. Porém, todavia, entretanto, nós tivemos uma pandemia. Frase escrota. Nós tivemos uma péssima pandemia no meio do caminho. E eu acabei não voltando pra faculdade. E eu acabei seguindo outros caminhos. Eu abri a minha loja, enfim, criei vários projetos, na verdade. Criei vários projetos. Foi um tempo assim que eu tirei pra exercitar não só a minha saúde mental, mas também exercitar as coisas que eu tinha aprendido, sabe? De botar no papel e fazer algumas coisas acontecerem e tudo mais. E com isso, nasceu a Brosis. E ela está aí pra vocês. Link na descrição. No final do vídeo eu boto um negocinho aí pra vocês. Mas enfim. Eu vou deixar até aberta, gente, porque pelo amor de Deus, eu tô bebendo muita água, né? O nome disso é Euforia. Muita coisa dentro. Precisa sair. Então vamos lá, criei minha loja. Em 2020, pandemia, criei a loja. Antes de criar a loja, eu tive um insight, que eu já vinha nesse processo de autoconhecimento e toda aquela coisa, terapia e blá blá blá. E aí eu falei, cara, eu preciso de tratamentos diferentes. Eu não quero me tratar com remédio. Eu cheguei a tomar remédio por um determinado tempo. Em 2018, eu tomava ansiolítico. E eu falei, cara, não posso continuar assim. Eu preciso ter um tipo de terapia mais natural, algo que, sei lá, não estrague o meu corpo, porque eu ficava bem mal tomando ansiolíticos. E aí, em 2019, eu caí... Em 2019 não, em 2020 eu caí num vídeo sobre a ayahuasca. No começo, assim, um pouco antes da pandemia. Não. Já era pandemia, então já era março, abril. Eu já vim acompanhando esse lance da pandemia antes de ser uma pandemia, né? Em 2019, quando saiu tudo. Desde sei lá, uma semana antes do meu aniversário, já tinha saído, eu faço aniversário dia 18 de dezembro. E tudo começou, se eu não me engano, dia 5 de dezembro. Algo assim. Foi próximo a isso, mas enfim.
E aí, já pandemia batendo e tudo mais, eu descobri um vídeo, do nada, sobre a ayahuasca. E eu achei muito interessante. E eu assisti um vídeo de um cara, muito legal, inclusive, que ele foi consagrar e ele teve insights muito maneiros, assim, sabe? Ele contando a história e tal, de como que funcionou aquilo ali pra ele e tudo mais. E coisas sobre o pai dele também, que eles não tinham uma boa relação. E eu acabei... Como eu posso dizer? Eu tive a identificação com o menino, de que ele não tinha uma boa relação com o pai dele. E aí... eu decidi que eu queria testar isso. Porém, queria, né, consagrar o ayahuasca. Porém, eu ainda não sabia nada sobre isso. Eu não sabia se era uma droga. Eu não sabia o que era o ayahuasca. Até hoje eu não sei muito bem o que é o ayahuasca. Mas enfim, consagrei. É porque é uma coisa muito forte, né? O ayahuasca é um... Enfim, não quero descrever agora. Porém é uma parada bem forte. E aí, ao decorrer desse tempo, fazendo muitas pesquisas e tudo mais, conversei com alguns amigos, alguns se interessaram em ir, porém as datas não batiam. Quando teve a primeira... o fim da primeira onda, basicamente, mais ou menos assim, foi no meio de 2020 ainda. No meio, não. Um pouco pro fim de 2020. Gente, eu já nem lembro. 2020, 21... foi um colapso. Não lembro de nada que aconteceu. Mentira, lembro sim. Tive uma relação maravilhosa. Bruno, saudades. Enfim, devia cortar isso, mas não vou. Foi bom, foda-se. E aí eu decidi ir e, enfim, fui. Simplesmente fui. Então, galera, quando eu tomei aquele negócio, eu falei... que eu fiz com a minha vida? Porque, assim, eu tive um descolamento da realidade que foi absurdo, mas, assim, foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida. No processo de autoconhecimento, eu já vinha sentindo que eu precisava fazer parte de algo. Inclusive, a pessoa que me ajudou a entender que eu precisava de ter fé e, enfim, ter uma visão diferenciada sobre a vida, foi o meu gastro. Um médico, que era gastro... como que chama, gente? É gastrointestinal? Não é. Gastrologia. Acho que é isso, né? Que cuida enfim, das nossas... da gastrite, esses negócios tudo, que eu tava desenvolvendo todos esses negócios. Fui nesse médico, ele falou, olha, você precisa ter fé. Você tá com episódios de ansiedade, alguma coisa do tipo, depressão? Aí eu olhei pra cara dele e falei, mais ou menos. E ele falou, então, você precisa acreditar em alguma coisa. Ele me passou, se eu não me engano, o canal da Márcia... Não é Márcia. É alguma coisa da Lúcia Galvão. Cara, essa mulher é incrível. Mas enfim, não é sobre ela esse vídeo. E aí, estava lá tomando esse chá maravilhoso dos deuses. E eu percebi ali, eu tive algumas sensações do todo. De como as comunidades se encaixam dentro da sua organização. Como cada comunidade se encontra dentro da sociedade. E foi uma parada muito louca, porque eu não tinha essa relação com a sociedade. Apesar de gostar muito, né, dessa coisa de psicologia, e não só por conta, né, das minhas questões psicológicas, mas antes mesmo eu até já gostava. Então, quando eu me deparei ali, naquele ponto que eu estava me desprendendo do meu ego, principalmente, isso é um... Gente, a ayahuasca é sobre isso, basicamente. Pra mim, obviamente, porque a ayahuasca é sobre muito mais coisas, das quais eu talvez nem saiba explicar. Eu tô dando apenas os meus relatos sobre o meu uso, né, das minhas consagrações.
Eu me perdi, não sei onde está, não sei onde estou. Porém, eu tive esse descolamento, né? Como eu já disse, eu tive esse descolamento da realidade. Então eu tive várias percepções. Porém, eu não gravei muito na memória ali algumas coisas. Eu lembro, cara, perfeitamente, passando uma brisa de um vento muito forte, que eu não só senti o vento e ele cortando o meu rosto, eu senti ele passando lentamente pelo meu rosto. Gente, foi uma sensação de que, tipo assim, porque não foi sobre isso, né? Não foi sobre sentir o vento. Mas foi um sentimento de pertencimento, de pertencer ao lugar onde eu estou. E depois de tomar um ayahuasca, depois dessa primeira vez, eu tive muito mais isso e no caso, essas sensações durante minha vida. Sabe assim? Eu ia vivendo as coisas que eu tava vivendo e eu sentia em cada pessoa, quando eu estava com as pessoas, ou em cada coisa que eu estava fazendo, essa coisa de pertencer a isso aqui, de entender como funciona a sociedade. Óbvio, gente, eu tô escorregando. De entender como aqui funciona a realidade e tudo mais. E também entender que, pô, eu faço parte disso, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer coisas para a comunidade. E a comunidade, num todo, assim, falando num geral, numa perspectiva geral, a comunidade é todo mundo, né? É o Brasil, é os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Europa, de modo geral, né? Que são muitos países. A África, enfim, no modo geral, o globo. Isso é uma grande comunidade. A comunidade Terra, vamos dizer assim. Mas eu não quero entrar nisso. Mas enfim, vamos pular pra segunda vez que eu consagrei. Que daí foi um pouco menos intenso, porém um pouco mais revelador pra mim, fez um pouco mais de sentido. E é por isso que eu quero muito mais de novo. Ultimamente eu tenho recebido chamados, eu acredito nisso, né? Eu acredito no chamado do ayahuasca, de tipo assim, ele te chama. Porque tá aparecendo muitas coisas pra mim sobre isso. Fora as minhas pesquisas, né? Porque eu pesquiso sempre que eu posso, sempre que eu vejo alguma coisa, eu sempre vou com aquele fervor de eu quero saber, eu quero mais informação sobre isso. E isso é muito importante pra mim. Mas assim, essa segunda vez eu já não fui sozinho. Inclusive, gente, na primeira vez eu fiz amigos. Porque eu tinha ido sozinho, né? Mas enfim. Depois eu toco nesse assunto. Talvez num outro vídeo, sei lá. E aí, galera, nessa segunda vez, acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Aí eu posto 2. Porque já tem 20 minutos de vídeo, quase 20 minutos de vídeo, e é muito longo. Óbvio que eu vou dar umas cortadas e tal, mas é muito longo. Então, já se inscreve. Se você quiser ver a parte 2, vai sair logo depois desse, porque eu já vou deixar editadinho, tudo certinho. E aí eu já continuo da segunda vez que eu tomei o ayahuasca. Então, é sobre isso, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí alguma coisa, sei lá. Gostei do vídeo, não gostei, cadê a segunda parte? Não sei. Comentem aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu não vou colocar aqui o cupom de desconto da loja. Acesse a minha loja. Vou deixar o cupom de desconto aqui na descrição, porque eu não vou colocar aqui na tela. Não mais. Vou sempre deixar no box de descrição. E me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.